Como eu não tenho tradução, o meu texto não tem tradução, eu vou só dar um breve aperçu en français du thème de ma conférence. Donc, je vais parler sur Heidegger et la phénoménologie, subtitre Le chemin et l'accès. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est la façon dont Heidegger a fait la réception et l'interprétation, l'assimilation personnelle, très personnelle, de la phénoménologie. Et la façon dont celle-ci, la phénoménologie, l'a accompagnée jusqu'au dernier texte, pendant toute sa carrière, comme la méthode ou la façon même de penser philosophiquement. Une méthode qu'il a interprétée d'une façon absolument personnelle, et c'est cette façon-là d'interpréter la phénoménologie que je vais essayer d'expliciter dans ma conférence, montrant d'un côté, et c'est la première partie, comment, quand Heidegger fait la rencontre de Husserl à Freiburg, il est déjà un philosophe mûr, avec sa propre problématique, une culture philosophique et une problématique personnelle absolument construite déjà et mûre. Néanmoins, il était très jeune, mais ça c'est quelque chose d'indiscutable aujourd'hui. Et c'est à partir de cette problématique qui est ontologique et qui vient de la scolastique et d'Aristote et du monde grec, donc qui vient d'une source complètement différente de la problématique épistémologique du concernement des questions de Husserl, que se fait la rencontre. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que Heidegger va recevoir la phénoménologie comme une découverte d'une façon de faire de l'ontologie et de poser des questions en métaphysique qui n'est pas basée dans la construction, qui est essentiellement fondée dans une donation, dans une intuition, et qui a rapport toujours avec la question fondamentale de l'être et du sens de l'être. Cette façon de penser phénoménologique, je crois qu'elle a été très féconde d'un côté, ça je ne vais pas développer beaucoup cet aspect-là. La phénoménologie a été un instrument fécond du développement de la pensée de Heidegger d'un côté, mais d'un autre côté peut-être aussi un obstacle, parce que l'accès à la métaphysique a été impossible, et je pense à cause de cette façon exclusive, de cette fidélité absolue jusqu'à la fin de la pensée de Heidegger à la phénoménologie. C'est-à-dire de cette compréhension que l'être qui peut être pensé est un être qui doit apparaître à l'homme. C'est l'être, c'est le Feinstein. Donc, même si c'est négativement à partir de la non-manifestation qu'en dernier lieu on doit penser l'apparaître. Bon, alors, après cette introit, je vais commencer mon texte. A recepção da fenomenologia pelo jovem Heidegger fez-se a partir de uma perspectiva de interesses e problemas distintos daqueles que estiveram na gênese
e na sua gênese, na fonologia, e que eram da parte de Husserl de ordem fundamentalmente epistemológica e lógica. Com efeito, não é a crise da racionalidade ocidental que o faz pensar, consequência de uma formalização crescente do saber científico e do seu gradual afastamento das fontes da intuição, mas sim a questão da historicidade, da formação e transformação epocal das concepções do mundo, Weltanschauung. A história do espírito, a filosofia e a cultura gregas, mas também a teologia e a mística, constitui o terreno privilegiado das suas investigações, a partir do qual Heidegger vai tentar elaborar, na esteira de Dilthey, uma teoria das concepções do mundo. Também para ele, com efeito, o tema da filosofia, onde se enraiza a investigação teorética e a própria fenomenologia, é o grande facto da vida histórica, também para ele como para Dilthey. Eu acho que o Heidegger é um grande pupilo de Dilthey, primeiro Heidegger. É o grande facto da vida histórica, tal como ela se interpreta a si mesma num movimento de autoexpressão e de compreensão, e desse modo produz uma incipiente visão do mundo, uma Weltansicht e da existência. E a tarefa da filosofia não consiste na elaboração de uma modividência em concreto, por exemplo, a partir do resultado das ciências, como muitos defendiam na altura numa perspectiva cientista e positivista, mas na explicitação transcendental daquelas determinações a prióricas que não só pertencem à existência humana, mas também ao mundo em geral e que, por isso, estão na base de qualquer mundividência. A filosofia interroga-se, assim, pelas condições de possibilidade de qualquer concepção do mundo, as quais não são lógicas, mas, como veremos, possibilidades tiradas da temporalização efetiva da existência humana. Muito embora perfilhando a concepção diltheiana da vida histórica e de hermenêutica, Heidegger distancia-se, contudo, do programa teórico do seu predecessor, atinente à fundação epistemológica das ciências do espírito, das Geisteswissenschaften. A sua preocupação é de teor distinto, ontológico e metafísico, o que o aproxima de um Kant ou de um Schelling. Trata-se para ele de clarificar o sentido do mundo e do ser, tal como esse sentido brota de cada vez do caráter de evento, de acontecimento, da vivência pessoal, ou seja, da existência na sua constitutiva processualidade e temporalidade, o que necessariamente passa por uma analítica ontológica da existência humana. Cumpre-lhe assim à filosofia investigar as estruturas responsáveis pela compreensão que o homem tem do seu ser e do ser em geral e que por isso presidem à elaboração do conceito de ser em geral próprio de qualquer ontologia. Em tal contexto problemático, pode bem compreender-se um impacto que a leitura das Logische Untersuchungen de Husserl não podia deixar de ter no jovem filósofo. Com efeito, com a noção de intencionalidade como estrutura dos atos da consciência, enquanto portadores de significação e de uma referência a objetos, não apenas no âmbito sensorial como no âmbito inteligível, relevava-se ali uma peculiar dimensão da experiência, até então descurada ou insuficientemente explorada na investigação fisiológica, que não sendo nem do foro da psicologia, nem do da lógica, não podendo ser nem naturalizada, nem formalizada, não deixava de ter a maior relevância para o entendimento do modo específico como a consciência humana forma originalmente o seu acesso à realidade e, por conseguinte, elabora o sentido do ser. A sexta investigação lógica, em particular, com a sua noção de intuição categorial, mostrava contra o kantismo que o categorial,
em especial a noção de essência ou de substância, porque a coisa é dita no que e como é, não que faz uma forma lógica deduzida do quadro dos juízos, como pensar a Kant, mas um fenómeno dado à intuição num conhecimento adequado, exatamente como pensara Aristóteles. O conceito de ser centro das preocupações de Heidegger desde jovem ganhava assim um conteúdo distinto daquele meramente formal da cópula do juízo, que lhe era habitualmente atribuído na tradição, convidando por isso a uma ulterior clarificação do seu sentido. Ora, a fenomenologia não era, pelo menos no entendimento inicial do seu fundador, Husserl, o título de um conteúdo doutrinal ou mesmo de uma ciência, por exemplo, a ciência dos fenómenos. Era, sim, a designação de um método, de um modo científico de apreender os objetos em questão, a saber, segundo uma mostração e legitimação direta dos mesmos a partir das próprias coisas, pelo que Heidegger, discípulo de Husserl, se sentia livre de ajustar tal modo de procedimento metódico aos seus próprios interesses e problemas. Assim, ainda sob o influxo de Dilthey, vai interpretar a fenomenologia num primeiro momento como uma ciência originária da vida histórica, a vida na acessão de Dilthey. Uma ciência originária da vida que estuda a emergência do sentido através das conexões de vivência do eu histórico mundano. Ela, a vida, não se dá a ver como pretendia Husserl, como um dado objetivável numa intuição, dá-se, todavia, a compreender, tal como no decorrer do seu viver, ela a si mesma se entende e interpreta, como um dado incomponível de vivências, um agir já estruturado significativamente, que maximamente se ilumina no instante da decisão. Portanto, esta autointerpretação da vida histórica como o lugar do desenvolvimento genuíno do sentido e da interpretação do mundo é algo que o Heidegger tira do Dilthey. Daqui não inova em nada. A partir de 1923, isto tudo muito antes de ser e tempo, com o curso Ontologia Hermenêutica da Facticidade, um curso fundamental, Heidegger passa a referir a vida fáctica, faktische Leben, pelo termo de ser aí, Dasein. E é a partir daqui que ele, em 1923, que ele, ao longo de 4 anos, vai construir ou elaborar, preparar o Ser e Tempo, construindo uma terminologia própria e adaptando tudo o que recebeu, quer de Husserl, quer de Dilthey, à problemática ontológica aristotélica, no fundo, que recebera na tradição. Portanto, a partir deste curso, ele passa a designar a vida fáctica com o termo de Dasein, que eu traduzo linearmente ser aí, mas que muitos dizem que é incorreto, deve ser o ser o aí, a fim de relevar essa pura expressão de ser, isto é que é importante, que a existência humana consigna no seu estar sendo aqui e agora, isto é que é, não diltaiano, isto é que é realmente, genuinamente heideggeriano. É esta reinterpretação da vida histórica a partir de uma ontologia da existência onde o homem é o lugar ontico, o aí, o lugar do ser como possibilidade, a emergência do ser como possibilidade, o aparecer do ser. E, portanto, aqui a vida humana não tem apenas uma dimensão cultural, histórica, de intérprete da realidade, mas é num sentido muito mais profundo e amplo, que será o tema fundamental do pensamento Heidegger até ao fim. O homem, o Dasein, é o aí, o lugar do ser, do dizer-se do ser, da consumação da verdade do ser. Portanto,
O homem não é nada de antropológico, é algo absolutamente metafísico, no sentido mais nobre da palavra. Portanto, o termo Dasein, para relevar essa pura expressão de ser, esse puro Sein, que ele vai interpretar como possibilidade, que a existência humana consigna no seu estar sendo aqui e agora, numa situação determinada, retirando assim toda a conotação naturalista ou antropológica que ela podia ainda colher a vida humana, quer do Dilthey, quer, enfim, das ciências humanas, segundo as quais costuma ser abordada. E é neste contexto, portanto, isto para mim é muito importante, o Dasein. Heidegger procura absolutamente separar este Dasein de toda a interpretação naturalista ou antropológica. O homem não é um ente intramundano. E é neste sentido que o lema da fenomenologia, o lema husserliano zu den Sachen selbst, em direção às coisas mesmas, pelo qual Husserl exprimia a exigência de um regresso às fontes intuitivas do saber, é assumido por Heidegger não tanto como um requisito de comprovação intuitiva dos enunciados, substituindo explicações e teorias pela descrição analítica das coisas tal como elas se mostram a si mesmas na experiência originária, mas, sobretudo, uma prescrição para a recondução do olhar fenomenológico do ente visado para o ser este que não se mostra, mas que está já sempre subentendido como o fundamento e o sentido daquilo que se mostra e é intuído. Portanto, é aqui que começa já a interpretação absolutamente heterodoxa e ao mesmo tempo original que ele faz da fenomenologia como método e, em primeiro lugar, deste lema das investigações lógicas em direção às coisas mesmas. As coisas mesmas são o ser do ente. Portanto, na acessão grega, há que desviar o olhar dos fenómenos empíricos, do que aparece, para esse inaparente que está na base de todo o aparecer e que o Aristóteles referia como a ousia, como a essência, não é? Essa forma que trabalha e que permanece ao longo dos apareceres das substâncias sensíveis e que para Heidegger vai ser para lá das essências mais profundas do ser. Portanto, aqui a fenomenologia aparece como um caminho em direção a um pensar que, num certo sentido, isto já é a minha interpretação, é um pensar metafísico, porque, muito claramente, como ele diz no parágrafo 7 de Ser e Tempo, é um caminho do que aparece para o inaparente. E o último Heidegger vai dizer a fenomenologia é um pensar do inaparente, a fenomenologia do que não aparece, mas que é o sentido e o fundamento, o motor do que aparece. Isto é, do que se dá à presença. A fenomenologia é assim entendida por Heidegger não como a condição de uma ontologia universal, como pretendia Husserl, mas como sendo ela própria já ontologia, no esforço que faz para retirar do esquecimento o ser, para aceder justamente a essa visão do que não aparece, mas que está no fundamento e que dá sentido a tudo o que aparece. Portanto, fenómeno por antonomasia, por excelência, pois subjaz a toda a aparição, o ser tende a recobrir-se e a velar-se em virtude da estrutura temporal do aparecer. Justamente, isso é já a ideia deste curso de 1923, a fenomenologia é necessária porque a coisa mesma não aparece, vela-se. E é justamente porque a coisa mesma de que depende tudo o que aparece e o sentido de tudo o que aparece é por ela se velar que a fenomenologia é necessária como método, como caminho, como forma de arrancar o véu às coisas e de chegar
de algum modo, ao em si, ao ser mesmo. E este velar-se do fenómeno por excelência, que vai ser o ser, esta tendência a recobrir-se, de que a queda ou a tendência para o decaimento do Dasein humano é apenas uma expressão, tem a ver com a temporalidade do ser. É porque o ser, para Heidegger, é essencialmente uma estrutura temporal, é temporalidade. E o tempo comporta em si justamente esta profunda dimensão do retiro, da ausência, do encobrimento, da negatividade. E isso é fundamental na interpretação do ser e do seu velamento como fenómeno. Portanto, o ser tende a recobrir-se, a velar-se, em virtude da estrutura temporal do aparecer e da tendência da existência, na sua ocupação com os entes, para se deixar arrebatar por eles. Mas este ser pode ser recuperado e aclarado, uma vez desmontados pela crítica, os seus encobrimentos essenciais e efetuada a expressa tematização da vida fáctica. Basta para isso, pensa Heidegger, seguir a máxima da fenomenologia, o direito à questão, compreender o ente sem o reduzir a uma mera efetividade, seguir os complexos de sentido para que o ente reenvia no comportamento prático do homem, o mundo da ocupação, o mundo público, o mundo próprio, libertar outras possibilidades de ver e de interpretar, de ser no mundo e de se realizar como ser aí, para lá do âmbito fechado da teorese. Portanto, esta investigação do sentido do ser, ou do sentido daquilo que aparece, do ente, e que só pode ser o ser, é uma investigação que se move muito para lá do âmbito fechado da mera teorização e que vai ao campo, desce ao campo, essencialmente, da cotidianeidade e da relação primária do homem com o mundo e que é de caráter prático, da besorgten, da ocupação, do lidar com. O ser, porém, pensa Heidegger, foi infiel ao lema do primado dado ao fenómeno quando, na sua obra Ideias, substitui este primado do fenómeno pelo princípio da evidência, do cogito, convertendo-se assim ao ideário moderno e cartesiano de uma racionalidade autofundada. O seu conceito husserliano de verdade como adequação entre o visado e o dado à intuição, procurando fazer corresponder às significações do discurso as significações fenomenológicas, incorre na suposição platónica de uma idética dos fenómenos transparente à linguagem, reconduzível à distinção lógica entre o género e a espécie. Ignora assim que possa haver um hiato entre a logicidade concreta da existência na sua fenomenalidade e a formalidade das línguas, sempre cedidas no articulado que fazem do sentido da manifestação por outras possibilidades de apresentação dos fenómenos. O fundador da fenomenologia teria pensado assim o constituinte à imagem do constituído, não fugindo assim à linhagem metafísica dos que mais procuram a legitimação transcendental da racionalidade do que a sua efetiva problematização. Portanto, posição crítica do Heidegger em relação às ideias, ao mesmo tempo que fazia junto de Husserl o aprendizado, já agora não como pupilo, mas como assistente, o aprendizado da visão fenomenológica e de um uso crítico e parcimonioso dos conhecimentos filosóficos, Heidegger descobria pelo seu contacto com Aristóteles e a filosofia grega que o mais significativo da fenomenologia, a saber, o mostrar-se do fenómeno em e por si mesmo, tinha sido pensado mais originalmente pelos antigos,
não como um objeto vivido pelos atos da consciência, mas como aletheia, isto é, como desvelamento enigmático do ser no seu mostrar-se, na sua vinda à presença. Para Heidegger, então, Husserl descobriu, com a noção de intencionalidade e com o seu sentido alargado de a priori eidético e categorial, o solo originário de qualquer coisa que os gregos, a filosofia grega, habitava e vivia e tematizava, a saber que ser, einai, significa Feinestein, aparecer. Portanto, Heidegger teria redescoberto, Husserl teria redescoberto para Heidegger esta intuição fundamental da cultura grega e da filosofia grega. Ser significa aparecer. E este é o ponto de partida e de ancoragem de toda a reflexão heideggeriana, o traço fenomenológico do seu pensamento, que ele jamais abandonaria. A fenomenologia, mesmo quando não expressamente assumida pelo nosso pensador como um procedimento metódico, significará sempre para ele a possibilidade que é dada ao pensamento e que se modifica sempre e adapta em cada estação do seu itinerário questionante, de corresponder à primeira e última questão, que é para Heidegger a pergunta relativa ao ser como tal, ao sentido da sua manifestidade, da sua vinda à presença. Ela, a fenomenologia, interroga-se de onde é que se determina a essência do ser, qual a sua relação com o tempo, pensado não como entidade, não como sucessão indeterminada de momentos ou de agoras, na perspectiva do ser já interpretado metafisicamente como presença, mas de um tempo pensado como abertura estática ao futuro, ao passado e ao presente. Não será perguntar-se ao Heidegger o tempo, o horizonte da compreensão do ser e o seu sentido profundo, o horizonte que a metafísica não tinha como alcançar em virtude da sua omissão de uma analítica da existência? Portanto, esta é uma ideia que o Heidegger terá toda a sua vida, é que há uma falha básica no pensamento ocidental. É a falha de não ter compreendido, desde logo com os gregos, que de facto o lugar do humano é absolutamente à parte. O homem foi sempre interpretado como um ente, como uma substância, isto é, de uma forma naturalista. E esta falha, este não ver, este não ter alcançado a especificidade da existência enquanto lugar de inclusão do ser e de autoconsciência do ser, é a falha fundamental por onde cai por base todo o destino da metafísica ocidental, da antropologia, do lugar do homem no mundo, da interpretação de Deus, da teologia, tudo falha por aqui. Porque o homem é sempre pensado a partir da Vorhanden, da objetividade. O homem e tudo que vem com o homem, tudo que é espiritual, etc. E é exatamente esta falha fundamental da ontologia e que radica nos gregos que o Heidegger acha que o Husserl não viu. Não viu, mesmo quando julgou ter visto e corrigido essa falha, recorrendo a Descartes. O que ele fez foi recorrer, na interpretação do Heidegger, a uma ontologia da subjetividade, isto é, a cair, o que ele fez foi cair nas posições do idealismo alemão e do idealismo moderno, contemporâneo. Porquê? Porque, no fundo, se baseiam todas elas na interpretação da substância como sujeito. Para resumir hegelianamente a crítica do Heidegger à última, ou ao Husserl das ideias enfim, e à sua tentativa de superação do preconceito naturalista no que diz respeito à especificidade das coisas do espírito.
isso para Heidegger é insuficiente e ele considera que a sua filosofia do Dasein e da existência é de facto uma categoria ontológica radicalmente nova e justamente porque traz consigo uma noção do tempo que não é física, uma interpretação da temporalidade que não é física, que só aparece ao nível do humano e que é fundamental para se compreender a importância do tempo na estruturação do ser e para impedir que este ser seja interpretado metafisicamente como presença, como atualidade. Estas são as questões que, para Heidegger, a fenomenologia deveria desenvolver, e isso num primeiro momento do seu itinerário pensante, e a que ele vai tentar responder. Como método da ontologia, e ela é assim formulada em Ser e Tempo, a fenomenologia permite para Heidegger aceder ao ser, elaborar as suas estruturas numa interpretação conceptual. Cumpre-lhe para isso, à fenomenologia, aclarar a significação fundamental da existência humana a partir do levantamento dos seus modos de ser fundamentais, aqueles que contribuem para a compreensão do ser e que são de molde e que podem dar à ontologia o fundamento ôntico indispensável para a plena elucidação da sua problemática. Isto porque a ontologia, sendo uma ciência geral, do ser doente em geral, tem para ele, neste primeiro período, um fundamento ôntico no Dasein humano, portanto, na analítica existencial. E necessariamente tem de o ter, porque o ser é um problema do homem e o que a ontologia pretende fazer para Heidegger não pode ser mais do que uma interpretação humana do próprio epocal, histórica, linguística, etc., do próprio ser. Mas como a temporalidade em que aquela existência humana consiste, mesmo que descoberta e tematizada pelo filósofo, tende de por si, pela sua estrutura, a recobrir-se e a velar-se, a visão fenomenológica tem sempre de apoiar-se numa expressa interpretação, uma expressa Auslegung. E esta é outra tese fundamental do Heidegger, que o desvia da esteira ortodoxa e tradicional da fenomenologia do Husserl. É que a fenomenologia por si não basta. Ela tem de ser apoiada justamente numa expressa interpretação. É daqui que vem o enxerto hermenêutico que o Heidegger realiza sobre a fenomenologia. A expressão é, penso eu, do Ricoeur, Paul Ricoeur. Portanto, a fenomenologia hermenêutica nasce daqui, desta enclave, desta enxerto que o Heidegger pratica em Sein und Zeit sobre a fenomenologia do Husserl. A intuição não basta, ela tem que ser construída. Esta interpretação, esta hermenêutica, é verdadeiramente uma dimensão construtiva do pensar filosófico, tematizadora, onde eu penso, e isto é meu, que o Heidegger vai colocar muito da sua herança kantiana e neokantiana, porque o Heidegger, afinal, tinha sido discípulo do Rickert e muito próximo, portanto, do neocantismo e das problemáticas do kantismo. E mesmo quando ele, proveniente da escolástica e das problemáticas metafísicas do realismo escolástico, na tese sobre Bruno Escoto, ele mostra aí a necessidade absoluta de um diálogo com o pensamento moderno, à maneira do que faz o Jacques Maritain, antes dele, o do Plano de Départ de la Métaphysique, Maréchal, ou um Blondel. Portanto, é absolutamente necessário que a escolástica, que a metafísica tradicional assuma o legado crítico e, sobretudo, construtor, o papel ativo do sujeito na interpretação, na recepção da realidade. É a grande falhança do pensamento escolástico, designadamente do tomista, é ainda não ter feito esta atualização do pensamento moderno, da importância que a linguagem, a compreensão, a imaginação, o conceito tem no acesso à realidade. E isso, para Heidegger, isto é a minha interpretação,
é isso que ele vai chamar hermenêutica. É a dimensão construtiva e que tem muito a ver com a imaginação, com o esquematismo da imaginação e com a dimensão semântica desse esquematismo em Heidegger e linguística, e onde eu penso que ele é profundamente original, e o papel que ele vai dar ao pensamento criador, ao pensamento, à construção semântica do sentido, desde logo que ele, tal como ela se elabora nas línguas, na poesia, na linguagem originária, enquanto elas são o lugar originário da mundividência, isto é, da interpretação da realidade. E que são fundamentais para o que ele vai chamar a comunidade política, a identidade de um povo, a tradição histórica. Tudo isso enraiza-se nesta compreensão muito profunda da importância é que o pensar é um ver, é uma visão fenomenológica, é uma intuição sensível e intelectual que é construída, que é a intuição só se torna fecunda pela interpretação, pela Auslegung. E é aqui que vem a complementariedade, como ele a interpreta, entre o fenómeno e o logos, já no pensamento grego. É que o ser, enquanto que está no fundamento do aparecer e da dinâmica do aparecer, é recebido pelo homem, pelo legein, pelo logos. E o logos é aquilo que deixa ou não deixa aparecer o ser, é aquilo que diz o ser, é aquilo que desenvolve os modos de dizer do ser. E o mal da ontologia foi, desde Aristóteles, se ter exageradamente fixado no logos, a profanticidade do logos, no logos predicativo e categorial. Esse não é o lugar genuíno, outra clivagem fundamental que o Husserl da interpretação da realidade. O acesso cognitivo, estava-se a falar disso, ao objeto, a transcendência da imanência em direção à realidade, não é originariamente feita através da teorese e da predicação, mas sim daquilo a que ele chamará o enquanto que hermenêutico, isto é, a estrutura hermenêutica da interpretação. Portanto, a estrutura predicativa, onde assentam as categorias, e desde logo a primeira das categorias, que fazia a analogia das outras e, portanto, era a base da ontologia ou da interpretação ontológica da realidade em Aristóteles e na escolástica. A predicação não é o lugar originário em que o ser se dá ao homem a entender e a significar-se, mas é sim a estrutura hermenêutica da interpretação, e isto é a clave mesma do modo como Heidegger desenvolve o que é o compreender em Sein und Sein. E eu penso que é absolutamente um passo de gigante em relação à teoria do conhecimento tradicional e à correlação sujeito-objeto, em que me parece que a fenomenologia clássica incorre. É que justamente é uma estrutura holística. Bom, mas agora este é um ser no mundo e que é anterior, portanto, à bipolaridade noético-noemática. O logos da fenomenologia do ser aí tem, por isso, para Heidegger um caráter hermenêutico. A descrição a que procede consiste numa explicitação, Auslegung, e não na reflexão da consciência sobre os seus atos, como pretendia Husserl. Explicitativa e não reflexiva, a fenomenologia do Heidegger ganha assim a feição do objeto a que se refere, ou seja, ela processa-se no seio do existir, sem precisar de o suspender a este existir pela redução para o objetivar. Ora, foi esta mesma redução, para Heidegger, em Husserl, que anulando a singularidade dos atos da consciência, ou seja, o seu sentido existencial e temporal, em prol do seu constitutivo eidético essencial, impediu Husserl de perguntar pelo ser do intencional. Ao rejeitar esta pergunta pelo ser do intencional e da consciência intencional, ao rejeitar a epoquê,
Heidegger pôde dar à fenomenologia um sentido existencial, pôde fazê-la consistir, enquanto interpretação, nessa informação que o ser aí se dá a si mesmo acerca do seu próprio ser, do seu sentido e estruturas fundamentais. O pôr da fenomenologia não é, assim como em Husserl, um constituir estratificado de objetividades intencionais entrelaçadas com unidades sintéticas de multiplicidades de consciência. O pôr da fenomenologia é um dar a ver que apenas explicita o que já lá está pressuposto como situação hermenêutica. Não se trata de uma simples descrição analítica dos atos da consciência e dos seus objetos, nem de uma ideação, mas de uma construção conjectural que tem de ser legitimada pelo regresso ao ôntico. Por isso, todo o enunciado fenomenológico tem de poder corroborar-se no solo da experiência o bem fundado das suas afirmações, assegurar-se do que foi pré-compreendido e projetado por antecipação, que isso foi arrancado dos próprios fenómenos. A investigação move-se assim, para Heidegger, num sentido circular, o famoso círculo hermenêutico. Limita-se a explicitar, a desenvolver e a confirmar o que já está pressuposto e implicado no seu tema, a saber, essas estruturas existenciais do encontrar-se, do compreender-se e do discurso, porque se forma o horizonte estático da abertura do sentido. Também ela, como compreender por objetivo, a fenomenologia, não foge ao condicionamento por uma situação hermenêutica, isto é, por um horizonte que circunscreve as possibilidades do seu descobrir e entender de algo. Heidegger refere-se aos três prévios da interpretação: o prever do ponto de vista ou da direção assumida pela interpretação e que deve ser tirado das próprias coisas, o pré-ter do contexto de sentido ou do mundo da tradição em que se está e o pré-conceber da significação que vem consignada na linguagem em que a interpretação se expressa. A ideia fundamental da fenomenologia hermenêutica do Heidegger é, assim, a de que nunca encontramos algo através de um confronto direto, mas sempre através de uma antecipação do sentido do aparecer disso que aparece. É esta antecipação que é a dimensão construtiva da fenomenologia. A correlação intencional ao ente pressupõe e é já sempre conduzida por uma compreensão a priori, embora não temática, do ser desse ente. Considerar, portanto, com Husserl a percepção como um nível fundante do conhecimento, mesmo que acompanhado de uma consciência potencial de horizonte, é situar-se num plano abstrato e teorético, é ignorar a vida fáctica e histórica na finitude do seu compreender, o qual se faz sempre a partir de pressupostos que condicionam já sempre o descobrir e o acesso à alma. Na intuição categorial, ponto escaldante do pensamento de Husserl, este teria aflorado para Heidegger a questão do ser, ou seja, o problema da transcendência da compreensão, mas não a desenvolvê-lo. O ser dado pela intuição categorial não é interrogado por Husserl quanto ao seu sentido. Em vez disso, o Husserl interpretou a prioridade do ser do ponto de vista categorial como objetividade e o ser percebido como um ser-objeto posto por uma subjetividade. Falhou assim, no entender de Heidegger, o ser no mundo, essa estrutura de transcendência que subjaz à intencionalidade e a acompanha e através da qual o ser aí, pela temporalização da temporalidade estática, abre o horizonte original do futuro, do passado e do presente para o aparecer do ente na multiplicidade dos seus modos. Assim, se a significação formal de fenómeno é para Heidegger a daquilo que se mostra em e a partir de si mesmo, uma aparição que já sempre é, que não remete senão para si própria, antes de toda a distinção entre a ilusão e a realidade, a aparência e o ente, e se o fenómeno desformalizado da fenomenologia, para que remete todo o aparecer, é o ser, então o ser implica já de si a sua doação intrínseca e imanente a uma consciência, ou seja, ele implica o horizonte estático da temporalidade própria do Dasein existente.
o que significa que para Heidegger só há ser, verdade e aparição se houver compreensão do ser. Isto é, se o ser aí existir, mas também que o ser só é acessível a partir do ente, embora dele seja distinto. Portanto, a correlação fenomenológica do Dasein e do ser tem a sua correspondência muito forte em Heidegger e também a ideia fenomenológica de que só há acesso ao ser através da doação do ente. Portanto, é aqui que o Heidegger não é um metafísico, é um fenomenólogo, embora os seus temas sejam metafísicos, em absoluto. A ontologia tem, por isso, para Heidegger, necessariamente o fundamento ôntico, mesmo se esta é apenas uma estação provisória do seu questionário, do de Heidegger. O ser aí que ela começa por indagar, isto é ainda o Heidegger antes da guerra, é um Sein können, um poder ser, um ser em prol de si mesmo, uma última instância referida a si própria, que circunscreve o horizonte de compreensão ontológica do ser da realidade em geral. O circunscreve, o delimita, o interpreta, o homem, o intérprete da realidade. Lançado num mundo que tem de assumir em próprio, sem modelo a que conformar sua essência a realizar, o Dasein é chamado a responder por si e pelo mundo, o que dá, e é aquele que dá à existência a sua singularidade e eticidade. Perdão, isto está mal lido, é este ser chamado a responder por si e pelo mundo que dá ao Dasein humano, à vida humana, a sua especificidade e o seu ethos, isto é, a sua dimensão de responsabilidade e de moralidade, se quisermos, em última instância. E o Dasein pode fazê-lo porque ele se caracteriza por uma notável abertura, Erschlossenheit, ao ser, uma presença a si que é ao mesmo tempo uma compreensão do ser dos outros dentes. A vida humana aparece então para Heidegger como uma Lichtung, uma clareira para o aparecer das coisas, para a sua presença e ausência, um lugar para a interpretação da realidade. Uma abertura, ela tem como contrapartida o fecho mais originário que ela e de onde ela decorre, da morte. Pelo que o existir é um dom, que esta última, a morte, nos faz, e à qual a vida regressa como ao seu abrigo. Pensar o ser como ser é pensá-lo como tempo estático, fora do horizonte da metafísica. Mas o tempo que dá ao ser, que dá à presença, revela-se como um fenómeno inaparente, velado, que não se deixa antecipar nem construir, que toma de cada vez a iniciativa da sua própria revelação, do que e do como do seu aparecer. Isto é já o Heidegger depois de Sein und Zeit, o Heidegger da história do ser e depois o Heidegger final da topologia do ser. Pelo que, com a viragem, com a quebra da problemática heideggeriana do ser e do tempo para o ponto de vista do tempo e do ser, o pensamento heideggeriano abandona toda a pretensão teorética e construtiva. O conceito de ontologia é problematizado por ele enquanto servindo ou sendo devedor de uma ideia de filosofia como ciência, como saber absoluto. E Heidegger abdica dessa teorese e substitui essa concepção de filosofia pela concepção de um pensar ontostorial e topológico. E, por conseguinte, o seu entendimento da fenomenologia como método explicitativo que visa a autoclarificação radical da existência, vai ele próprio transformar-se e dar lugar à ideia mais versátil e plural de caminho. Portanto, a fenomenologia deixa de aparecer como um método de uma ciência, a ontologia, para aparecer como um caminho do pensar. Ora, um caminho que se traça de uma forma plural, que se ensaia, que desbrava sondas novas de pensar e de aceder ao ser. Caminho que procede por tentativa e erro, que se modifica no momento próprio, que abre sulcos no campo já aberto do mundo
e das línguas em que o ser originalmente se dá e significa e interpreta. Caminho que intenta interpretar este ser num dizer tautológico que não concebe nem enuncia, mas retoma e reitera, proferindo a partir do mesmo e nele a sempre idêntica e de cada vez singular presentificação do presente. A fenomenologia determina-se então como o acesso que conduz diante de instâncias privilegiadas da manifestação, como um caminho que deixa o ser, o ente, aparecer no seu ser, que faz a experiência do aparecer. Então, o olhar vê, mas não determina, nomeia a coisa no seu ser como um puro fenómeno, mas nada estatua acerca dela, limitando-se a acolhê-la na unidade múltipla da sua vinda à presença, no presente. De modo que a fenomenologia, pensada a partir da essência da fenomenalidade do próprio ser e como o seu aprofundamento, não vai ser como em Husserl uma teoria da constituição do objeto, mas uma indagação, um aprofundamento da gênese do fenómeno. Ela é para Heidegger a possibilidade que é dada ao pensar de aceder à fonte da fenomenalidade, esse fundo sempre aberto do mundo e abissal, de onde procede cada vez a correlação à leitológica do ser e do pensar. Nesse sentido, poderíamos dizer que Heidegger foi o precursor não apenas da fenomenologia francesa dos anos 50, como de muita da fenomenologia contemporânea. Michel Henry, Maldinet, Marc Richir, Marion, entre outros. A especificidade de Heidegger está, porém, em nosso entender, em nunca ter admitido ou pensado uma continuidade, como uma continuidade, a passagem da natureza à cultura. Para Heidegger, entre o vivente como pulsão e a existência como extase, como abertura, como compreensão de presença, que torna possível todo o encontro, todo o estar junto de, Heidegger nunca hesitou. A fratura é total, a descontinuidade radical. Não há, assim, entrelaçamento, para Heidegger, ou que haja possível, entre o sensível e a consciência sentente. O evento do aparecer implica uma iniciativa do próprio ser. Implica uma forma distinta de temporalização do tempo, única do humano, que é também, esta forma de temporalização do tempo, uma instituição simbólica de sentido e uma ocorrência de humanidade histórica. Neste sentido, que não nos parece despeciente, Heidegger é para nós, talvez, um dos últimos filósofos do espírito. Obrigada.